Capítulo 16. Delegado pune os crentes. As perseguições, o progresso da Assembleia de Deus e a atitude corajosa dos crentes deixavam o delegado cada vez mais inquieto. A cada noite que se passava, maiores eram para ele as dificuldades. Ele não conseguia dormir. Sua preocupação era impedir a propagação do evangelho na vila. Por outro lado, o número de membros da igreja aumentava diariamente. O delegado estava preocupado, sem dúvida, com o futuro de sua carreira política. Ele sentia que cada novo membro da igreja era um voto a menos nas urnas em seu favor. Comparada com o total da população do distrito, a igreja ainda não era tão grande. Por essa razão, ele resolveu ficar do lado dos agressores, pelo menos até que a igreja crescesse um pouco mais e tivesse maior influência. Enquanto isso, os líderes católicos não se mostravam satisfeitos com os resultados da perseguição, apesar dos muitos esforços para nos atingir. Faltava, porém, um motivo para justificar a perseguição. Foi aí que o delegado teve a ideia de preparar algo para nos ridicularizar diante da opinião pública. Com isso, pensava ele, conseguiria afastar os crentes da fé que havíamos abraçado. Naquela noite, a sala de cultos estava lotada. Nos corredores havia gente em pé. Nos últimos bancos viam-se vários uniformes de policiais. Esse fato revelava que alguma coisa iria acontecer, porém nada temíamos, pois nada de mal havíamos feito. Não ignorávamos que o delegado era capaz de levantar uma calúnia contra nós. Tantos militares presentes fez com que desconfiássemos de que não tinham vindo para ouvir a palavra de Deus. Se tivessem vindo com esse propósito, estariam desobedecendo ao seu chefe. É certo que um ou outro já havia visitado a igreja antes, mas não ostensivamente, e de mais a mais estavam fardados, portanto, a serviço. Alguns retiravam os capes da cabeça, demonstrando respeito à palavra de Deus. Apesar das dúvidas, continuamos o culto sem qualquer receio. Parecia-nos que uma onda de bênçãos dos céus estava passando sobre nós. A incerteza acerca das intenções do delegado e dos militares uniu o povo em espírito e tornou-o mais forte que nunca. O povo cantava com entusiasmo e louvava o Senhor em alta voz. Na tarde desse dia, muitas pessoas haviam se decidido a aceitar a Cristo e agora ali estavam, alegres e felizes. Todos pareciam haver esquecido as horas. Quando terminamos aquele culto, o dia já começava a clarear. Ao terminarmos de cantar o último hino, um cabo aproximou-se de mim. Pedi aos presentes que se conservassem em seus lugares para ouvirem a palavra das autoridades. O delegado havia ordenado que todos comparecessem à sede da delegacia. Pedi-lhe que mostrasse a ordem por escrito e dissesse do que estavam sendo acusados. Ele não tinha nenhum papel, mas argumentou que na delegacia seremos esclarecidos sobre o assunto. Para que todos mantivessem a calma, expliquei aos irmãos que não podíamos ser presos sem motivo. Se o delegado inventasse alguma inverdade contra nós, não nos poderia prender durante muito tempo. Portanto, resolvemos ir à delegacia. Como a sala de cultos estivera cheia, a multidão formou longa fila em ordem de marcha pelas ruas da cidade até a sede da polícia. Ao chegarmos à delegacia, fizeram-nos entrar em uma grande sala que, apesar de ampla, quase não comportou a todos. Os soldados fecharam a porta e retiraram-se. Sem perda de tempo, continuamos o culto interrompido no salão. O poder de Deus caiu sobre todos nós ali. O Espírito Santo tomou um dos irmãos que começou a profetizar e a animar o povo a ficar firme contra a perseguição. Enfim, aconteceu o que ninguém esperava.
um culto de oração na própria prisão. Quando os policiais voltaram com o relatório, acompanhados do delegado, o culto de oração continuava. Todos oravam. Os policiais deram algumas ordens, porém sequer foram ouvidos. A essas alturas, o delegado parecia desesperado. Deu ordens ao cabo e retirou-se, mas o cabo estava atônito perante a multidão que orava em alta voz e não tomava conhecimento de sua presença. Por fim, ele bateu insistentemente sobre a mesa para ser ouvido. Só então a multidão notou sua presença e prestou atenção. O cabo tossiu, firmou a voz e declarou que o delegado ordenara que todos, escoltados pela polícia, teriam que ir até o cemitério da cidade e lá saberiam o que deviam fazer. É claro que muitos irmãos não se sentiram bem ao ser mencionado o endereço pouco agradável. Mas um irmão começou a cantar e todos o acompanharam. Iniciou-se então o desfile através das ruas da cidade, àquela hora da manhã. Um após outro eram cantados os velhos hinos pentecostais naquelas ruas estreitas. Aqui e ali abriam-se janelas. A marcha estava sendo observada pelos olhares curiosos dos que saíam à rua. Alguns vestiram-se às pressas e nos acompanharam para saber para onde os policiais estavam nos levando. Os guardas que iam à frente da multidão, assim como algumas pessoas que nos seguiam, pareciam não se sentir muito bem. Talvez pela primeira vez os policiais estivessem escoltando presos que não tinham que se arrepender ou se envergonhar, prisioneiros que cantavam e manifestavam alegria. Os guardas mais pareciam uma escolta de honra do que escolta de prisioneiros. É claro que, com aquilo, o delegado estava tentando humilhar os crentes e nos deixar envergonhados. Porém, o povo de Deus comparece de cabeça erguida diante de seus inimigos. Chegamos ao cemitério. Explicaram-nos que o castigo imposto pelo delegado era limpar o campo dos mortos. A multidão de curiosos que havia seguido o desfile postou-se nos muros do cemitério para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Alguém começou a cantar e formou-se então um coro do qual todos os crentes participaram. Nessa atmosfera maravilhosa, começamos a trabalhar. Cada qual cuidava do túmulo dos parentes, amigos e conhecidos. Finalmente o cemitério ficou inteiramente limpo, como nunca estivera antes. Foi uma prova de respeito aos mortos. 24 horas durou a nossa experiência, sem comer ou beber, mas nem a fome, a sede ou o cansaço abateram nosso entusiasmo, nem afugentaram a alegria no Senhor em nossos corações. A alegria que era maior do que a ira dos inimigos. O regresso aos nossos lares foi outra manifestação de júbilo que confundiu os adversários. Cantando hinos, o povo de Deus atravessou vitorioso as ruas da cidade para dormir naquela noite um sono bem merecido.